Talvez você tenha chegado depois dos avisos, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Você em casa, talvez ligou o YouTube agora também, seja muito bem-vindo. Nós estamos na segunda celebração do nosso domingo. Hoje, uma assembleia lá no Céu Azul, outra aqui, culto das 5, culto das 7, e eu queria que tivesse o das 11 ainda. Palmo captou frio, vamos embora. Antes de começar a ministrar, é impossível começar uma palavra nessa fase sem falar um pouco sobre os últimos acontecimentos, né? Estourou uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e no dia que estourou a guerra eu estava lendo até umas 10 horas da noite, daí resolvi ligar a televisão e estava aquilo, vai, não vai, vai, não vai. E, de repente, bombas e aquilo que a televisão só fala disso nesse instante. E eu confesso que eu fiquei até umas 3 da manhã acompanhando aquilo e ouvindo a mesma coisa em vários jornais diferentes. E não tem como não ser contagiado pelo sofrimento das pessoas, né? E a somatória de coisas, nós estamos num tempo aí, não dá nem chamar de pós-pandêmico, mas ainda de pandemia, que a gente tem que se cuidar, onde morreram muitas pessoas, de repente, notícias, né? O pessoal em Minas, num turismo, cai um barranco, simplesmente moe pessoas, assim. E as filmagens que aparecem no computador, parece que você está, como diz um comentarista, dentro do lance, né? Você sente a dor da queda. Aí, muita chuva na Bahia, muita chuva em Minas, tragédia em Petrópolis, agora guerra. E é inevitável que a gente sinta o momento, né? A liberação do aborto na Colômbia, tantas coisas, irmãos. E eu fiquei, no outro dia, depois da guerra, eu vim trabalhar. Eu confesso que eu fiquei, assim, um período cabisbaixo, assim. Falei, meu Deus, meu Deus. E aí eu comecei a analisar o nosso tempo globalizado de informações. Hoje nós somos colocados dentro do sofrimento das pessoas, por causa da mídia rápida, né? Por causa das câmeras que sempre tem no celular e tal. E eu cheguei ao ponto de, em algum momento do dia, me perguntar se era correto eu estar bem. Sabe quando você vê tanto sofrimento que parece que é até injusto que você esteja bem? Porque está todo mundo sofrendo tanta coisa e eu comecei a entrar nisso. E eu falei, Deus, você precisa falar comigo, porque senão, como é que vai ser isso? E aí, no decorrer dos dias, eu comecei a pedir para Deus uma direção sobre esse momento. E Deus, ele sempre fala, a gente conhece a Bíblia, então vem um texto bíblico, então é a voz dele para nós. E eu entendi de Deus dizendo assim, um senhor saiu para viajar, deixou na sua casa vários servos. Ficou muito tempo. Nesse período, alguns servos se mantiveram fazendo o que ele mandou fazer, outros se distraíram, começaram a bater nos servos, começaram a não fazer o que tinha que fazer, e o servo voltou. O Senhor voltou. Eu conheço essa parábola, não está exatamente assim na Bíblia, mas eu lembrei da essência da parábola, e eu entendo, irmãos, que com guerra, sem guerra, com enfermidade, com pandemia, sem pandemia, com tragédia, sem tragédia, o que o Senhor espera da mim, da sua vida, é que a gente continue fazendo o que Ele mandou fazer. Ele vai voltar. E a gente não pode se distrair. Então, fica mais urgente voltar para o posto que Ele nos deixou. E qual que é o posto que o Senhor nos deixou na terra? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o nosso posto. Com guerra, sem guerra, com sofrimento nosso, dos outros, a gente tem que manter o nosso posto, fazendo o que Ele mandou fazer. Mas é muito fácil se distrair, até com sofrimento.
injusto? Não, não é fácil você passar por um momento desse e falar assim, não, tudo bem. Mas eu e você temos que entender, o Senhor foi, o Senhor voltará, e Ele espera encontrar a gente no posto, fazendo o que Ele mandou fazer. Então, nossa obra continua, amém ou não amém? É tempo de orar mais, é tempo de evangelizar mais, é tempo de livrar mais pessoas do inferno, é tempo de trabalhar para o reino mais, porque os tempos, fica nítido, estão se fechando. A hora está chegando. Aí eu fiquei pensando, mas será que também porque as informações são mais rápidas? E realmente, essa não é a única guerra. Por exemplo, da guerra, antes de eu me posicionar e falar assim, não, é Golias contra Davi, não sei o que, eu preciso conversar com quem entende. Eu falei com a Lídia, que é de relações internacionais. Falei, não, pastor, tem outras guerras rolando aí. Mas a mídia não quer que a gente veja essa. Não estou dizendo que essa é pequena, ou essa é maior que as outras, naturalmente. Mas tem outras guerras. Então não é a primeira e única guerra, não é o primeiro e único momento, não é a primeira e última luta que vamos passar. E aí eu fico mais ciente que Deus, Ele quer nos pegar quando Ele resolver mandar o filho dele voltar aqui pela segunda vez, Ele quer me achar no posto. Então, assim, se você parou de evangelizar, não quer orar porque está sofrendo, você está errada. Você está errado. Não sai do posto. Não sai do posto. E a gente é tomado pelo sofrimento alheio, que a gente é sensível, sim ou não? Eu, sinceramente, eu falei, Senhor, eu precisava dessa palavra do Senhor, porque eu comecei a achar assim, poxa, eu também tinha que estar sofrendo, porque todo mundo sofrendo aí. Não que eu não tenha minhas lutas, né? Mas você começa a sentir até mal de estar bem. Então, assim, cuidado com a sua mente, com o seu coração, com o seu propósito, com o seu posto. Nós estamos na terra para evangelizar a terra, pronto, acabou. Na terra vai ter luta, vai ter guerra, e a gente tem que manter o nosso posto. Essa foi uma das coisas que eu vi. Os sofrimentos são de longe, são de perto. Na terça-feira, pude visitar o Moisés e a Solange, não sei se eles estão aqui. O Moisés e Solange. Solange tem uma irmã lá na Espanha, que morava lá, e ela acabou falecendo lá. E depois o Tadeu, a gente pôde estar lá com a Solange, conversando, e ela faleceu na Espanha, e não tem ninguém lá. E agora a família, naturalmente, qualquer família iria querer isso, que é transladar aquele corpo para cá. Só que esse translado é caro, né? E a igreja vai entrar com uma ajuda, sim, dos dízimos e ofertas, mas se você puder contribuir para para amenizar essa dor, não vai ter a irmã de volta, né, Solange? Mas eu acredito que para a família ter um corpo ali para despedir vai ser muito importante. Então, se você puder e quiser ajudar depois, converse com Moisés e Solange. Fiquem em pé, Moisés e Solange. Esse é o casal muito querido, líderes de setores na igreja. Pastor, eu tenho um dinheirinho aqui, eu posso ajudar. Eles vão conversar com você, passa o Pix direto deles, né, com a igreja, direto com eles. Se você puder ajudar para a gente sanar essa falta de recurso, que está quase chegando lá, mas falta um pouquinho ainda. Se você puder ajudar, procure esses irmãos aí no final do culto, viu? Moisés, fica por aí que alguém vai te procurar. E da nossa parte, como igreja, eu vou conversar com os tesoureiros, a gente liberar um valor aí para ajudar nesse processo, tá bom? Para você ver, tem sofrimento longe? Tem. Tem no meio? Tem. Tem perto da gente? Tem. E a vida tem que continuar. Não é? Tem lutas, tem batalhas. Então, vamos continuar. Estou ministrando e eu quero encerrar hoje a terceira palavra do mês de março, ou fevereiro, quer dizer, sobre mudanças. Lá no começo do mês, Deus colocou no meu coração de ministrar essas 3 mensagens no mês de fevereiro. E eu comecei, na primeira palavra, em um dos focos de textos bíblicos, foi Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá no começo, na primeira mensagem, um dos textos que a gente frisou foi esse, onde ali o apóstolo Paulo diz que nós somos capazes de fazer mudanças, transformações, à medida que o nosso entendimento vai aumentando. Então, aumenta o nosso entendimento, nós podemos, então, fazer mudanças na nossa vida. Eu acho que todo mundo aqui é testemunha. Quem já fez uma faculdade, por exemplo, entra na faculdade com a cabeça desse tamanho, né? A hora que sai, o entendimento aumentou,
consequentemente, você tem que fazer o quê? Mudanças, transformação. A Bíblia, ela é dessa grossura. Se você lê-la completa, a sua cabeça vai, ó, aumenta o conhecimento, te dá a capacidade de fazer mudanças. A Bíblia é um lugar onde nós recebemos uma palavra e somos transformados por ela, aumenta o nosso entendimento. E lá na primeira mensagem, eu comparei a atitude de Davi com Nabal, e vimos que Davi ele recebeu um conselho da mulher de Nabal, e isso evitou dele matar uma família inteira. Já Nabal continuou com a sua loucura e acabou morrendo. Então, nós aprendemos na primeira mensagem que precisamos aprimorar a capacidade de ouvir conselhos. Na semana passada, eu comecei falando que, mesmo sendo nós convertidos, estamos sujeitos a errar, a pecar. Temos a certeza da nossa liberdade, mas, nesse processo, nós precisamos lidar com alguns laços. Mesmo cristãos, tem coisas que travam a nossa caminhada, travam nosso embalo pela vida. E Hebreus 12:1 diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, o escritor nem diz que nós temos uma caminhada proposta. Caminha-se para frente. Ele não diz nem que nós temos uma caminhada, ele diz que a gente tem uma corrida. E a nossa vida, às vezes, não está nem engatinhando, correr que é bom, né? Então, ele fala assim, ó, você tem que desembaraçar. Desembaraça, porque você tem uma corrida pela frente. Então, falamos sobre isso na semana passada, e ainda eu chamei vocês para tomarem posição em duas atitudes importantes para fazer mudanças. Reconhecer a necessidade de mudanças e abandonar o lugar cômodo e ir atrás do que perdeu, arrepender-se. Essa foi a essência, um resumo brevíssimo das mensagens da primeira e da segunda. Aí, pastor, me deu vontade de ver. Vai lá no YouTube, Pibigama, volta os 2 cultos passados, está lá gravado, e você vai poder acompanhar e ver o que foi dito nessas 2 mensagens anteriores, seguindo, então, para a terceira hoje, e a conclusão dessa pequena série de mensagens com o tema mudanças. Tema de hoje, armas necessárias para a mudança. Armas necessárias para mudança. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, para que essa palavra ache em nós guarida, Pai. Eu peço, Pai, capacidade para entregar essa mensagem que o Senhor já falou no meu coração. E eu peço que aqui haja corações que sejam terras férteis, que essa palavra caia, e nesta terra, neste coração, esta palavra produza 100 por 1. Nós pedimos por nós, por quem vai ouvir e por quem vai ministrar, porque nós precisamos da Tua intervenção em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu começo falando sobre o profeta Jeremias, no capítulo 23, 28 e 29, que diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. O que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, pergunta o Senhor, não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias, capítulo 23, 28 a 29. Aqui, Deus, por meio do profeta, diz que a palavra dele é como um fogo que queima e é como um martelo que despedaça a rocha. Então, quem pode fazer mudanças dentro de nós é a palavra de Deus. E uma palavra muda tudo. Eu tinha 21 anos de idade quando eu entrei numa igreja e eu entendi na palavra que ali naquele lugar eu tinha preço de sangue, que um homem chamado Jesus morreu, sangrou numa cruz para salvar a minha vida. Essa palavra foi como um martelo despedaçando meu coração. Por quê? Eu analisei, eu falei assim, lá fora o pessoal não me dá valor nenhum.
Agora aqui, esse pastor está dizendo que tem um Jesus que morreu por minha causa para salvar a mim. É isso que eu quero, aqui eu tenho valor. E essa palavra, então, me fez ficar em Jesus, ficar. Então, você foi para a igreja por causa aqui. Não, porque tem uma palavra que entrou no meu peito e mudou tudo o que eu penso. Então, é no Senhor que eu tenho valor. Eu não tenho valor para o mundo. Eu tenho valor em Cristo, só Ele deu a vida por mim. Então, uma palavra, ela quebra o nosso coração. E aí, assim, a palavra é como um martelo que despedaça a penha. E daí nós temos algumas opções. Ser uma rocha que quebra fácil. O Senhor vem, dá um toque, um salmo, resolve. Tum, mudou. Ou você pode ser mais durinho, durinha, precisa de um martelão maior. Deus tem também. Pedra mais dura, martelo mais forte. Ou você pode ser uma rocha extremamente dura e falar assim, vamos ver como é que é. Eu posso afirmar para você que Deus tem aqueles equipamentos que cava para fazer prédio. Aquele que vem lá de cima assim e faz assim, pum! E cava. Ele tem também. Você que escolhe. Que tipo de rocha você vai ser para a palavra nessa noite? Se for dura, Deus tem a pancada forte. Se for mais leve, Ele tem também o martelinho. Fica tranquilo. Ele fala assim, eu sou o martelo que despedaça a penha. Então, não despedaçar não está em jogo. Pode ser o martelinho, martelão ou pancadaria. Você que sabe. Bate-estaca. Pum, pum, você que sabe. Então, assim, é bom saber que na palavra o Senhor tem um martelo que muda a nossa vida. Nessa última mensagem da série, vamos aprender a utilizar a mais poderosa arma de desembaraço e a mais poderosa arma de conquista. Essa é a palavra para nos destravar, tirar o peso, arrancar de nós qualquer embaraço que está impedindo a nossa caminhada e a nossa corrida para aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Então, a maior e mais poderosa arma de desembaraço e a maior e mais poderosa arma de conquista. Pensando em armas de desembaraço, pensando em armas de conquista, eu fico pensando que, antes de qualquer coisa, nós precisamos admitir que algumas situações na nossa vida, nós já estamos lá há tempo demais. As situações na minha e na sua vida que nós estamos ficando ali tempos demais. Coisas que Deus já te falou para mudar, coisas que Deus já falou com você que não dá para ser assim, que tem que ser resolvida, seja na sua casa, seja nos seus negócios, seja nos seus sentimentos, seja nas suas lembranças, seja aonde for, existem lugares que param a nossa vida. E nós precisamos admitir que já ficamos ali tempo demais. Você conhece, ou talvez você seja, daquela pessoa que não consegue andar para frente, porque a vida ela é dirigida não pelo espelho da frente do carro, mas é dirigida pelos retrovisores. Então, quando a pessoa pensa em andar, em tomar um destino, seguir a vontade de Deus, ela olha para o retrovisor e a caminhada não vai. E retrovisores na nossa vida, o nosso passado, ele pode ser um retrovisor de ouro, brilhante. É olhar para o retrovisor brilhante, pastor, o que significa isso? Aquele seu passado glorioso. Ai, como foi, que maravilha. E ao invés de você olhar para frente, para as novas conquistas, você fica olhando para o retrovisorzinho de ouro, mas retrovisor mostra passado e o Senhor quer te ver no futuro. Ou o retrovisor pode ser aquele trincado, aquele horroroso, que você olha e fala assim, como eu sofri. Como foi feio o meu negócio. E aí você também não anda para frente, porque você tem um passado, você está preso lá atrás. E embora você quer andar para frente, mas o seu pescoço sempre vira, e você começa a tentar caminhar olhando para trás. Eu fui pesquisar, e não é uma modalidade olímpica, né? Eu acho que nunca vai ser, mas existem recordes de pessoas que fizeram corridas correndo de costa.
Uma foi até em Cuiabá, que eu li. O rapaz correu a corrida lá, tem uma coisa tradicional de Cuiabá, corrida de reis de costa. Pescoço dói, né? E você vai gastando a parte do pé que não era para gastar tanto, você vai sofrendo, e muita gente não consegue ir para frente porque está correndo de costa. Aí quem corre de costa, na verdade, não corre, na verdade, tropeça pela vida, na verdade, sofre pela vida, na realidade, a vida não vai, porque ao invés de olhar para frente, olhar o destino, está olhando o passado. E Deus trouxe a gente aqui para ajustar os nossos pescocinhos. Para assim, para de olhar para trás que tu não é coruja. Já viu coruja? Fala, roda lá atrás. Tem que ser igual coruja. Quer andar, mas não sai de lá do passado. Seja ele glorioso ou desastroso. Seja ele benéfico ou maléfico, você ficou. Tem gente que se especializou numa capacidade que eu julgo desnecessária. Mas é uma capacidade tão desnecessária, mas a pessoa quer porque quer ser hábil nisso. Qual capacidade é essa, pastor? A capacidade de reviver o que morreu. Então a pessoa, ela treina em reviver. Até Deus joga no mar do esquecimento, mas ela é capaz de criar umas sondas poderosíssimas para ir lá no mais profundo mar e trazer o passado de volta e reviver situações, reviver coisas que já morreram. E aí a gente começa a falar tipo assim, naquele tempo, e você revive e você fica tão bom em reviver que você chega ao ponto de desenvolver a capacidade desnecessária de ressentir. Você vai revivendo. Que ninguém ligou para mim, Você vai revivendo. Já estou triste, eu vou chorar. Você ressente coisa que passou, irmão. Capacidades desnecessárias da vida. Um passado, seja ele glorioso ou desastroso, e a pessoa, ao invés de olhar para as oportunidades que Deus está colocando à frente, a pessoa ela se capacita em olhar para trás. Então, alguém, ao invés de falar assim, meu Deus, o Gama está vindo um monte de edifício aqui, se Deus me abençoar, eu vou comprar um prédio, um prédio também não, pode ser um prédio, mas um apartamentinho, porque eu quero olhar para frente, porque meu filho vai crescer. A pessoa fica assim, tinha um tempo, no Gama, o terreno era troca de televisão. E eu perdi, meu Deus. Olha para aquela televisão buchuda e fala assim, você me custou um terreno. Está entendendo que eu estou chegando? Para onde você está olhando a tua vida, irmão? Talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, quem foi que te fuxicou minha vida? Foi o Espírito Santo, ele fala mesmo. Só que ele fala e resolve. Então, assim, você tem essa habilidade desnecessária de reviver, de buscar coisas que não deram certo, ou coisas que foram muito boas, irmãos, tanto ruim quanto bom passou. E você tem que olhar para frente. Tem que caminhar, tem que mudar, tem que ser transformado. Pastor, e como que eu faço isso? Eu já entendi onde que o Senhor me trouxe aqui para ouvir nessa noite. Então, o que eu faço? Primeiro, comece a olhar para frente. Compreenda que há lugares, há sentimentos que você já ficou tempo demais. Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, na minha leitura anual, passei por esse texto, acho que a semana passada, e sempre esse texto, ele fala no meu coração, porque na travessia do povo de Israel, do Egito para Canaã, uma travessia que era de alguns dias, levaram 40 anos, e por muitos momentos o povo chegava num ponto e parava. E nesse texto especial de Deuteronômio, a palavra do Senhor diz assim, vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. O que Deus está dizendo? Basta, né? O que é uma caminhada em volta da mesma montanha? É aquele assunto, irmão, que não sai da sua boca tem 30 anos. Você só fala daquilo.
Virou uma montanha, a sua vida gira em torno daquilo. Porque não isso, porque não aquilo, porque não aquilo outro, porque... E a sua vida vai girando, e Deus está vendo o povo ali, não anda para lugar nenhum, fica ali todo dia de manhã, e rodeia a mesma montanha. E Deus fala assim, gente, vocês já estão aí tempo demais. Toma um rumo agora do norte. Deus talvez até falou no teu coração, Deus te trouxe aqui para dizer, você está muito tempo parado nessa situação aí. Nesse sentimento. Pastor, é que eu fui assim, né, muito rejeitado pelo meu marido, já foi rejeitado, já foi, não vai dar para voltar, irmão. Então não tem nada a ver isso? Lógico que tem, tanto que faz você sofrer, mas você vai aprender o que fazer para liberar isso. Primeira arma, irmão. A arma mais poderosa para você libertar dessa loucura que é a sua vida, parada aonde você deveria estar andando, é o perdão. A arma mais poderosa para você fazer um conserto com o seu passado é o perdão. Eu tanto posso chamar essa arma de poderosa, como eu posso ir mais longe e dizer que é a única arma que você tem. Não há outra. Você pode pensar assim, eu vou fazer um conserto com o meu passado, vingando. Não vai ter, você vai caçar mais ferida. Não se conserta passado vingando, relembrando, ressentindo. A única maneira de fazer um conserto com o nosso passado é perdoando. Perdoando. Na história bíblica ali das famílias especiais para Deus, Abraão, Isaac e Jacó, chegamos em Jacó, eu vou resumir a história. Jacó, ele é gêmeo de Esaú. Esaú e Jacó foram gerados no mesmo ventre, e na saída para o gol, o Esaú acelerou mais, saiu na frente, o Jacó grudou no calcanhar, mas saiu atrás. Porque o Esaú saiu na frente, ele ganhou a primogenitura. E aí os dois gêmeos crescem, e o Jacó sempre de olho na primogenitura, que são os benefícios do filho mais velho. E aí, no processo de vida, um dia o Esaú está morrendo de fome, o Jacó tinha feito um alimento, o Esaú vende a primogenitura para o Jacó, e passa o tempo, agora o pai, chamado Isaac, está para morrer, ceguinho, e ele resolve abençoar os filhos, e naturalmente, que o Esaú foi e falou, pai, eu sou o primogênito, então você vai me abençoar. E o Jacó falou assim, eu já comprei esse negócio, eu vou tomar. Vou tomar posse. E aí Esaú foi fazer uma caça, enquanto ele está lá esperando a anta. O Jacó e a mãe só estão armando. E o Jacó vai, resumindo mesmo, ele vai, e o Isaac meio na dúvida, mas acaba entregando todas as boas bênçãos para o Jacó. O Esaú chega com o animal, faz a comida, e quando ele entra, é o texto que eu vou ler com vocês. Aí diz assim o texto, seu pai Isaac respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Esaú perdeu a bênção boa. E aí falou, mas pai, não tem nada. Eu falei, tem, mas não é muito boa. Você quer, filho? Eu quero, pelo menos eu quero a bênção. Aí vamos entender a bênção que Isaac dá para Esaú. Volta um pouquinho aí do texto. Seu pai então abençoou. Olha a bênção. Sua habitação será longe das terras férteis. Dá para entender isso, amém, mãe? Você vai plantar numa terra ruim, mas vai ter a terra. Essa terra não vai ter água, porque o orvalho do céu não vai descer lá. Terra seca. Tem que fazer irrigação se quiser. Você viverá, só para testar o nível de compreensão. Terra ruim, sem água, estamos juntos?
Isso lá é a benção. Você virar por sua espada, vai ser um cara de guerra, e servirá seu irmão. Até agora, nada. E aí, a última parte, até aí é fácil de compreender. Você vai servir seu irmão, vai viver da espada, sua terra é ruim e seca. Se você for, não, pai, não continua não, viu? Tá bom até. Mas tem uma última parte aí que é onde Deus vai falar conosco. Porque ele fala assim também para Esaú: quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Que jugo? Eu acredito que isso tem vários significados, mas um deles, o jugo que no versículo próximo ele criou para si. Olha o que diz o próximo versículo. Esaú guardou, pode passar, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias pela morte de meu pai estão próximos, então eu matarei meu irmão Jacó. No meu ponto de vista, um dos significados que ele, nesse instante, acaba de colocar um jugo sobre si. Porque ele decide no seu coração: meu pai vai morrer, vamos enterrar, e eu odeio meu irmão e eu vou matar meu irmão. E ele viveu com esse jugo. O que é o jugo? Entre outros significados, o jugo é uma funda de madeira, uma madeira que faz assim e abre, que antigamente colocava no pescoço do boi, para o boi arar a terra. Arar a terra é cortar a terra para a semente ser colocada e nascer. E para o boi não sair bagunçando a terra, era colocado um jugo, e aquele jugo dava direção para onde o boi tinha que ir. E Deus está dizendo, o Isaac falou para o seu filho Esaú: o dia que você quiser, você tira o jugo. Só que o jugo foi ele que colocou, por isso que ele pode tirar. E esse jugo dava direção para Esaú. Esaú passou, depois disso aqui, 25 anos odiando seu irmão. E ele tinha isso, assim: meu pai vai morrer, e aqui no texto próximo que eu vou ler, o Isaac já morreu, ele só está esperando a oportunidade de vingar o seu passado, de matar o Jacó. Resolver era o que ele pensava que resolveria a sua dor da traição, seria a vingança. Esse jugo tomou conta do coração de Esaú por 25 anos. Passados esses 25 anos, Jacó foi para a terra dos parentes, lá arrumou família, sua mulher ele arrumou 4, filho arrumou 12. Ficou milionário, vem com os bens e vem voltando para a terra de Canaã. E aí, Jacó envia algumas pessoas para avisar Esaú que ele estava voltando. Aí o texto pula lá para o capítulo 33 de Gênesis. Aí lá vai dizer assim, o próximo texto, 33, vai começar dizendo assim: quando Jacó olhou e viu Esaú, Jacó o que ofendeu, Esaú o ofendido, Jacó o que traiu, Esaú o traído. Esaú estava se aproximando com 400 homens. Quem coloca 400 soldados para abraçar um irmão não está com boa intenção. Sim ou não? Ele foi para encontrar com Jacó e ele tinha o jugo na costa dele. Ele falou assim: eu vou matar todo mundo. Mas no processo, ele deve ter lembrado da parte da bênção do pai dele. Eu só fico com esse ódio até o dia que eu quiser. Eu só ando arrastado por esse rancor até o dia que eu quiser. Que meu pai falou: o dia que eu não quiser, eu não sinto mais. O dia que eu quiser, eu tiro esse jugo da minha costa. E eu entendo que nesse processo do encontro de Esaú com Jacó, tanto com Jacó lá no Vale de Jaboque, aconteceu coisas poderosas, quanto com Esaú na caminhada de ódio que ele vinha.
porque o desfecho é lindo demais. É certo que a ideia principal era uma grande chacina, e aí o texto segue. Dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Jacó estava morrendo de medo. Vou dividir minha família para ver se sobra alguém. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois. Essa organização aqui, mas eu quero pular lá para baixo. Vai lá para o capítulo 33 comigo, pessoal do telão aí, para eu destacar com vocês o encontro deles. Está lá embaixo. O texto começa dizendo assim. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se a seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Uma caminhada de ódio, com uma caminhada de medo, mas quando Esaú decide tirar o jugo de cima do pescoço dele, vira uma caminhada de reconciliação e perdão. Então, o único jeito da gente fazer um conserto com o nosso passado não é vingando, mas é perdoando. Aí, pastor, não tem ninguém não que eu odeio. Não tem ninguém assim, ixi, meu coração é bom demais. E quando esse ódio é de você mesmo? Quando você odeia você mesmo, por uma decisão que você tomou 30 anos atrás, por uma coisa que você fez, por alguma coisa que você falou, por um caminho que você seguiu. E quando o seu arrependimento é de ontem, e você errou ontem, e hoje você não conseguiu se perdoar. E quando o seu passado não tem outra pessoa envolvida, somente você mesmo, e você está preso a você mesmo, porque você não consegue dizer assim, poxa, eu errei mesmo, mas eu me perdoo, e eu tenho que olhar para frente, e você fica lá atrás. Eu não me perdoo, coitado de mim, por que eu fui fazer isso? Eu sou um burro, eu sou um idiota, eu sou um palhaço, e não sei o quê. Quando o seu passado é com você mesmo, irmão. Quantas vezes nós nos pegamos bem, mas de repente um passado vem e você começa a se culpar, começa a se estragar, e você começa a se azedar, e aí aquele dia que está um sol lindo, você está lá, às vezes, na beira da praia, assim, ó. Burrado, demoniado. É só comigo ou só com vocês também? Amém ou não amém? Tá que está tudo bem, irmãos. Mas você olhou para o retrovisor e falou assim, que porcaria eu fiz. Que porcaria me fizeram. E Deus está dizendo para você que o único jeito de você começar a olhar para frente é perdoando. Mas, pastor, a pessoa que me ofendeu nunca pediu perdão, não é com ela, é com você. Ou você vai ficar com a sua alegria dependente de alguém, daqui a 10 anos, lá na tua casa, fala assim, pastor, eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu não, já liberei ele antes. Porque eu vou ficar preso, irmão. Vou ficar preso. Vou parar a minha vida. A gente tem que aprender a liberar o nosso passado de ontem. O de 10 anos nem se fala. Liberar o nosso erro de ontem, liberar a gente de nós mesmos de ontem, porque a vida é bela para frente, irmãos. A vida tem coisas boas para nós. Uma outra história que eu ia ler aqui é do próprio José, que os irmãos dele depois vão para lá. Eu falei assim, a gente está arrependido, você vai matar a gente. Eu falei, não, já liberei vocês faz tempo. Os irmãos de José falaram assim, agora ele mata nós. Eu falei assim, não, quem está preso aí são vocês mesmos. Eu estou livre disso faz tempo, irmão. José não ficou preso à traição. Eu lembro, vocês botaram um pano na minha boca. E os irmãos lá morrendo de medo, porque quem estava preso ao erro eram os irmãos de José. José, parceiro, já era governador do Egito, parceiro. Assim, vocês que pensam que eu estou aí nesse momento de vocês, eu já fui. Coisa linda, né, irmãos? Os irmãos pensam assim, vamos falar com José, porque ele deve ter ódio de nós. Eu falo, tem ódio não, filho, ódio trava. Eu ando para frente. Eu já passei pela cadeia, já passei por aquela mulher safada que me traiu, que me enganou, mas eu já estou lá, fui.
Hoje Deus está dizendo para você, chega. Tem montanhas que você está rodeando aí. E quando o tema é casamento, irmão, pensa numa memória boa. Você já me olhou assim. Quando foi? 1816, às 18h31. Pensa numa memória. É de homem e de mulher. Eu antes pensava que era só de mulher, mas baseado em mim, pode acontecer com homem. Sou magoadinho, irmão. Mas Deus está me curando. De novo isso, amor. Eu estou aprendendo, por isso que eu ensino vocês. Então, o único jeito de caminhar é o quê? Vingando? É como, irmãos? Perdoando. Mas eu era inocente, não estou perguntando quem é inocente, você tem que perdoar para você seguir sua vida. Amém? Essa é a arma para desembaraçar. E a arma para eu, então, conquistar? A segunda arma, para você pegar nesta noite, a primeira é o perdão para desembaraçar. E para seguirmos a vida olhando para frente, precisamos utilizar a mais poderosa e mais profunda arma de conquista, que é a palavra profética. Você começar a usar a sua boca para aquilo que você deseja e não para aquilo que você não deseja. Quando você diz assim, lá em casa está difícil, aquele meu moleque é terrível, é isso que você está desejando, que é isso que está saindo da tua boca. Então você começa a dizer assim, eu quero, meu filho é uma bênção. Está entendendo? Eu estou com esse marido que tem 30 anos, esse traste não muda. Você está gerando um cara que não muda. Mas eu estou há 30 anos, era tão ruim até ontem, mas olha que profeta. Isso é um homem de Deus. Isso é calmo, meu Deus, quanta calma. E começa a gerar. Mas para gerar isso, você precisa da fé de Deus. Fé em Deus nós temos, amém? Mas agora a gente precisa aprender a fé de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6, aqui está assim. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Jesus andou na fé de Deus. Fé em Deus é uma coisa. A fé de Deus. Como que é a fé de Deus? A fé de Deus é a fé que cria pela palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E ele começou a gerar por quê? Pela palavra. Haja terra, haja céu, haja lua. E a palavra de Deus, a fé de Deus foi gerando. E se nós andamos com Cristo, temos que fazer como Cristo fazia. E você não vê reclamação na boca de Cristo. Você vê na boca de Cristo palavras proféticas. Ele olha para um cara que o nome significava cana. Cana era um matinho que nascia na beira do rio Genezaré, que qualquer vento dobrava, e Simão significa essa cana, essa coisinha que se dobra com qualquer vento. E ele começa a gerar na cana um Pedro. Ele fala assim, não, você não é mais caninha fraquinha, você é rocha. Pedro diz assim, eu? Sabe quando você lançar uma palavra para alguém, pensando, eu? É você mesmo. Você é rocha. Você é mulher de oração, você é mulher de Deus. Deus colocou você na minha vida. Eu estou feliz com você. Você começou a gerar como Deus gera. Como que é a fé de Deus? Vamos entender como que é a fé de Deus com mais um texto de Romanos 4,17. Romanos 4,17 aqui fala sobre a fé de Deus. O texto diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Aqui começa a falar de Deus. Estava falando de Abraão, agora fala assim, ele é o nosso pai segundo os olhos de Deus, em quem Abraão creu. O Deus, agora sim, que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem.
Então, se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que fazer como Deus fazia. E faz. E como que Deus faz? Deus gera do nada. Começa a abrir a sua boca gerando. Porque a sua boca, ou ela vai gerar bênção, ou vai gerar maldição. Não, que esse mundo aqui, o trem vai acabar mesmo. Irmão, está tudo bem na tua casa. Começa a falar que vai dar errado para tu ver. Você traz. Ah, pastor, então a minha boca gera. Isso aí não é negócio de autoajuda, não, é ajuda do alto. Os livrinhos, tudo é baseado na palavra de Deus. Deus é antes dos livrinhos que você leu. Porque é Deus que fala para a gente criar pela palavra. E ele fala assim, da boca que procede bênção. Não pode proceder de maldição, não. Como é que sai água doce e água amarga? Como é que você pode, irmãos? Vim na rua dizendo assim, desgrama desse cara na minha frente, o ódio, o praga desse trânsito. Chega assim, Deus abençoe meu filho. Então, enfim, água doce, água amarga, o que sai da boca desse servo aí? Se você for decidir hoje tomar a arma da palavra profética, entenda, você só pode ser profeta do bem. Porque profeta do caos tem um monte. E talvez você venha aqui hoje só para ouvir isso. Se você fizesse um levantamento do que você disse só nesse dia, quanto tem de geração de bênção e quanto tem de geração de maldição? Eu já fiz isso. Tem pessoas que eu comecei a olhar e dizer a bênção que seria, e a pessoa hoje é uma bênção. Já há pessoas que eu treino para falar. Porque se eu não falo, eu não creio. Se eu não creio, não acontece. Dá para entender? Então, antes de você dizer assim, aquele meu filho é isso, é aquilo, pensa bem o que você vai dizer. Porque é isso que você vai criar. Antes de você dizer, o meu marido isso, o meu marido aquilo, a minha mulher isso, a minha mulher aquilo, pensa bem o que você vai dizer, porque é isso que você vai gerar. Eu nunca vi, irmãos, um cara que zomba de casamento, que nas rodas, quando fala em casamento, os termos é enforcado, desgramado, enrolado, perdeu sua vida. Eu nunca vi um cara casado que zomba de casamento ter um casamento feliz. Nunca vi. Nem mulher. Nunca vi, porque a boca não gerou um casamento de bênção. Isso é pecado, porque quando nós zombamos de casamento, até na brincadeira, irmãos, nós estamos indo contra a palavra de Deus, que diz assim, é melhor serem dois. Ponto. Casamento é melhor. Base bíblica, é melhor serem dois. Base para casamento. É melhor. Pastor, isso aí me anima, eu caso é logo. É melhor. É melhor. É melhor serem dois do que um. Casamento é melhor de qualquer coisa. Então, se você é casado e você vive nas rodinhas brincando, zombando, que casamento isso, casamento aquilo, o seu casamento vai virar uma desgraça. Porque é isso que você está gerando. É isso que você está gerando. A sua boca gera. Eu nunca vi, irmãos, alguém que faz isso e é feliz no casamento, é questão de um relógio correndo para trás, vai rodar. Eu vi na prática, ovelhas de uma outra igreja, que tinha uma vida estável, mas uma boca de reclamação. Eu vi a derrocada dessa família, assim. A derrocada. E reclamava de tudo. E eu falava assim, irmão, pelo amor de Deus, olha a tua vida, você tem isso, tem aquilo. Mas isso aqui é porque eu trabalhei demais. Porque esse governo, porque isso aqui. Eu falei, meu Deus, vai dar errado esse negócio. De repente, de empresários, foram ser empregados para tristeza. Eu falo para tristeza, porque eu já assisti isso acontecer. Eu nunca vi alguém que se amaldiçoa, brincando, crescer na vida. E olha, irmãos,
Que eu não tenho base assim de família para dizer assim, não, Edinho vai dar certo. Eu nunca ouvi esse trem, não, irmão. As nossas brincadeiras geralmente são naquilo que é pior do outro. Já percebeu isso? Se na família tem alguém de nariz grande, como é que você chama ele? Ei, Pinóquio. E distribui o ar aí. É ou não é? É o pior, daí você ri. Que a gente ri do pior. Para com isso. Começa a ver suas qualidades. Começa a ver a qualidade de quem anda contigo. Começa a ver as qualidades do mundo, aquilo que eu comecei falando. Irmãos, aquele dia só de eu pensar em guerra e não sei o quê, eu cheguei aqui desanimado, irmão. E na tarde, se me desse um remédio para dormir, eu queria dormir. Depressivo. Se não, gente, está muito mal mesmo. É guerra, é pandemia. Mete esse trem na cabeça para tu ver. Sem ignorar os problemas da vida, irmãos, começa a ter palavras proféticas na sua vida. Abençoa sua casa, abençoa seu bairro, abençoa sua cidade. Abra a tua boca em fé. Mas, pastor, olha o jeito que está. Isso aí está todo mundo vendo, mas Deus precisa de profetas nesse tempo para gerar coisas diferentes. 2 armas. Para você desembaraçar, pega o perdão. É a única que existe. Para você voar, pega a arma da palavra profética e vá. Fique em pé, deixa eu orar por você. Só assim para mudar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque nesta noite nós estamos diante da tua palavra, que ela seja um martelo para quebrar a rocha. Nós não nos apresentamos a ti como uma rocha dura. Nós nos apresentamos a ti como uma rocha sensível à tua fala, à tua palavra. Eu quero ministrar aqui, Pai, a arma do perdão no coração desta igreja, desse irmão, desse visitante que talvez hoje veio aqui pela primeira vez, que ele saia daqui armado com perdão, liberando a si mesmo e as pessoas do seu passado. E também, Pai, eu quero ministrar a arma da palavra profética, a palavra da bênção, a palavra da criação, não a da destruição, a da criação. Na vida dele, na vida dos outros, na vida da sociedade, nesse tempo, que nós sejamos os profetas do cosmos, do belo, do bonito. Porque profetas do caos está sobrando. Que o Senhor levante aqui, Pai, profetas do cosmos, da bênção. Quero orar, Pai, por cada um aqui que recebe essa palavra da maneira que recebeu no coração. Quero orar, Pai, pela vida do Moisés, da Solange, para que eles consigam alcançar esses valores que precisam para trazer o corpo da irmã dela. Eu profetizo que eles já conseguiram isso em nome de Jesus. Que vai dar tudo certo. Eu peço consolo a Solange e a sua família, para que eles continuem amando a Deus de todo o coração. Que essas lutas vêm, mas eles nunca estão sozinhos, porque o Senhor está com eles e conosco, hoje e sempre, e abençoe a nossa semana, os nossos dias. Amém. Quem recebe essa palavra, aplaude o nome do Senhor.